Como assim problema com o verbo hacer? Gente, quando eu digo fizemos, ele é diferente no espanhol. E o verbo fazer ou hacer, isso aqui é o verbo fazer. Diferente um pouquinho, não é? A gente vai se acostumando com esses detalhes do idioma e depois você vai ficar tão tranquilo na hora de falar sobre isso, quer ver? Então, olha só, observa aqui o verbo fazer ou hacer, fala comigo, o H não tem som em espanhol. O H não tem som, tá bom? Eu tô falando H, mas o nome dele é H, tá? La H, que é no feminino. Então, vamos conversar sobre esse verbo hacer. Como é a palavra fizemos? Como que funciona isso aí? Eu quero primeiro destrinchar um pouquinho deste verbo hacer. Primeiramente no presente, tá? Lembrando que aqui ele tá falando sobre o passado, tá? Fizemos, né? Alguma coisa que a gente fez, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o presente para você conhecer esse verbo irregular que causa uma certa confusão, mas que usa-se tanto que você aprende bem fácil. Então nós temos aqui, ó. Olha como ele é irregular. Irregular, quando eu digo, é quando ele foge da raiz. A raiz não era hacer, né? Olha como fica o yo. Yo hago. Yo hago, fala comigo aí. Eu faço, traduzindo aqui literalmente. Eu tenho até um exemplo com esses dois primeiros aqui, ó. Yo hago, tu haces. E aí a raiz dele vai continuando. Agora sim, ó. Tu haces, él, ella ou usted hace. Olha esse exemplo. Yo hago la comida. Tu haces los deberes. Tu haces los deberes. É bem confuso esse negócio de haces, que a gente tá acostumado a falar o tu aqui no português. Falar, ó, tu faz isso aí. Tu faz isso aí pra mim? A gente faz muito esse. E na verdade era pra falar o tu fazes, né? Mas veja como é louco esse fazes, né? Porque você. A gente tá acostumado a utilizar a língua formalmente, aí acaba atrapalhando um pouquinho. Mas veja, yo hago la comida, tu haces los deberes. Perceba aqui a continuação. Nosotros, pode ser nosotras em espanhol, viu? Se forem só mulheres falando, elas vão falar nosotras hacemos muitas coisas. Então, nosotros ou nosotras hacemos. Aqui o vosotros, né? E no caso, ele parece muito com o nosso vós, só que no espanhol usa-se muito. Vosotros tem também a versão vosotras, no caso de estarmos falando só de mulheres. Eu tô falando aqui com tu e tu madre. Já pense aí que você é uma mulher. E eu já digo, ó, tu e tu madre. Ou, substituindo, vosotras sois muy amigas? Perceba, olha como eu uso esse exemplo aqui, ó. Vosotras hacéis muitas coisas juntas. A gente tá falando aqui do tu e outra pessoa que tá junto com você. Então eu tô falando aqui, ó, com as duas pessoas, ou três, ou quatro. Eu digo, vosotras sois muy amigas. Vosotras hacéis muitas coisas juntas. É difícil acostumar, porque a gente não tá acostumado com vós, mas no espanhol usa-se tanto que você aos poucos também vai pegando essa manha. Não é uma coisa para se assustar. E aqui vem o plural, olha só. Vosotros hacéis, plural no caso de eles e elas, tá? Ellos, ou ellas, ou ustedes. Quem confere o nosso canal sabe que ustedes está falando com mais respeito, né? Então nós temos aqui ellos hacen, tá? Ellos hacen el trabajo de casa juntos. Ellos. Lembrando que a gente está falando de pessoas que não estão na conversa e que são mais de duas, ou enfim, né? Mais de uma. Ellos ou ellas. Ok aqui? E aí, para finalizar a pergunta do nosso amigo aqui, olha, eu coloquei um pretérito, um passado aqui, não importa que passado é. A gente tá falando do passado, é isso que a gente vai pegar, vai focar hoje aqui. E para não focar tanto em conjugação, eu tenho um exemplo legal para dar para vocês. Se vocês não conhecem Alejandro Sanz, eu vou utilizar um exemplo, uma música dele, um pedaço de uma música dele. Yo hice, eu fiz. Tu hiciste. Olha só, tu fizeste. Quem, pelo amor de Cristo, fala fizeste, né? Ninguém fala assim, velho. Tu fez, né? A gente não fala assim. É por isso que quando eu venho traduzir, eu gosto de traduzir como a gente fala. Ah, professor, mas o senhor então vai ensinar a gente a falar errado? Não é isso. Eu quero que vocês falem, que vocês tragam pro idioma de vocês, que é o português, a experiência do espanhol, é legal. E agora, tu hiciste. Então, yo hice, tu hiciste, ó, no passado. Él hizo, ó, ele fez. E aí veio o que o nosso amigo perguntou. Qual era a pergunta dele? Como é a palavra fizemos em espanhol? É nosotros hicimos. Olha como é diferente, não é? Então, é como eu estou dizendo a você, às vezes é tão diferente que a gente se assusta um pouco. Puxa, como é que eu vou pegar isso aí? Com o uso, com a prática, com os exemplos.